Olá, eu sou a doutora Ana Carolina Hoff, das clínicas Angioscope Vale e Angioscope São Paulo. Nós estamos aproveitando o Novembro Azul para falar de câncer de próstata. O câncer de próstata é o tumor mais comum entre os homens no Brasil e a cada ano são registrados cerca de 70 mil novos casos. Então vamos lá, vamos esclarecer. Por que uma cirurgiã geral vai estar falando disso? Eu sei que eu sou também endoscopista, eu sempre gostei muito de urologia, é um prazer poder desmistificar e também falar que o câncer de próstata ele tem a ver com obesidade. Vocês sabem que eu mexo com obesidade, né? Então, existe uma questão cultural muito grande, não só no Brasil, mas isso no Brasil é um ponto muito claro, muito óbvio, que o homem brasileiro, de uma forma geral, ele vai ao médico espontaneamente, ou seja, não reativamente, por sintomas, por uma rotina 8 vezes menos que as mulheres, tá? E das vezes que ele vai e procura um médico, procura cuidado médico, grande parte é por estímulo, motivação, até uma bronca da parceira. Por causa disso, existe claramente uma dificuldade maior no diagnóstico precoce de várias doenças no homem. Talvez por causa disso, o homem brasileiro viva quase uma década a menos do que as mulheres, salvo questões biológicas. Então isso é muito importante, essa conscientização do homem de procurar um médico de forma rotineira e não de forma reativa, e não só para fazer uma checagem de câncer de próstata, que é o mês do nosso Novembro Azul, mas também de outras doenças, diabetes, hipertensão, alteração do colesterol, câncer de cólon. Ao longo da nossa carreira médica, a gente não tem visto essa melhora dos homens no nosso consultório. Ainda é um tabu o cuidado disso, né? Existe uma questão importante que é uma questão cultural, que eu já falei. O homem sente como um ser invencível, que não é passível de ficar doente, e isso é uma questão cultural super importante. Existe uma segunda questão em relação ao preconceito com relação à próstata, ao toque retal, que é um ponto importante no nosso país. Mas o terceiro ponto, e mais importante de todos, é o fato de que boa parte da população brasileira, é claro que da população masculina, tem uma certa dificuldade no nosso sistema de saúde público, e aí uma dificuldade em transporte primeiro para chegar ao centro de saúde, existe uma dificuldade na marcação de consulta, existe uma dificuldade em exames locais adequados, existe uma dificuldade em marcação de consulta, pedido de exames e que eles sejam feitos em tempo hábil, em tempo aceitável, não depois de meses após o pedido. E aí aquele exame pode gerar novos exames, então grau de dificuldade, desde a chegada no posto de saúde, num centro médico, até os exames, até a realização desses exames, receber o resultado e poder iniciar um tratamento, claramente geram um efeito inibitório para que homens, principalmente homens ligados ao SUS, procurem o cuidado médico de forma rotineira. Apesar disso, nossa obrigação como médico, como profissional de saúde, é conscientizar homens e mulheres, claro, que esse é o melhor movimento para diagnosticar qualquer coisa precocemente, ou seja, a prevenção. Quem procura acha, mas quem acha cura, e isso para câncer é uma regra. Quanto mais precoce um tumor, obviamente muito mais vai ser fácil cuidar e às custas de menos tratamento. Próstata pode chegar a 95, 98% de chance de cura, muitas vezes até mesmo sem tratamento, só com acompanhamento. Agora a gente só consegue oferecer esses números para aquelas pessoas que conseguem ter um diagnóstico numa fase muito preliminar, muito precoce. Uma outra pergunta que a gente sempre chega no consultório é que o homem, quando que ele deve começar a procurar a procura do câncer de próstata? Então é uma pergunta que leva a dois grupos, né? Baixo risco para ter a doença, que representa a maior parte da população masculina, e os homens de alto risco para ter a doença, que é a menor parte da população. Para os homens de baixo risco, que são aqueles que não têm histórico familiar de câncer de próstata, em parentes de primeiro grau, entenda-se parentes de primeiro grau, irmão, pai e avós, e para aqueles homens que não são de raça negra, porque a raça negra tem mais câncer de próstata,
O recomendado é a avaliação a partir dos 50 anos de idade, anualmente, feita por duas estratégicas, exames de PSA, que é um exame simples de sangue, e o toque retal, que é um exame de 7 segundos, praticamente indolor e não fere em nada a masculinidade do homem. Agora, para aqueles homens que têm um irmão, um pai, um avô com a doença, ou homens de raça negra, o recomendado é que essa avaliação comece a partir dos 45 anos de idade, ou seja, 10 anos antes da população de uma forma geral, também anualmente, também através do PSA e do toque retal. Importante que tanto o toque retal quanto o PSA se complementem, né? Existem casos em que o toque retal é alterado e o PSA está normal, e aí sim se faz a suspeita para se fazer uma biópsia e se fazer um diagnóstico. Tem casos que o toque retal é normal e o PSA é alterado, leva-se a suspeita e a biópsia diagnóstico. Tem casos que os dois são alterados, então o toque retal é importante porque ele pode complementar uma suspeita diagnóstico de câncer de próstata. Então assim, só fazer o PSA todo ano sem fazer o toque retal vai adiantar para alguns casos, mas pode deixar de ser diagnosticado em outros casos. Muito importante a gente ressaltar, tumores que expressam pouco PSA, PSA baixo, duas alternativas, ou o tumor é muito pequenininho ou é um tumor muito agressivo que não expressa um TPSA no exame de sangue. Nesses casos, o toque retal pode salvar vidas. Então a gente vê vários pacientes que foram diagnosticados pelo toque retal com PSA normal, eram tumores agressivos que não marcavam PSA no exame de sangue e que foram salvos pelo toque retal depois de serem tratados. Então, o PSA e o toque retal se complementam em levantar a suspeita que vai gerar uma biópsia e a biópsia confirma ou não o diagnóstico de câncer de próstata. Existe outro tipo de tecnologia que pode substituir? Sim, hoje em dia nós temos outros exames de sangue, outras estratégias, até o próprio também ressonância magnética da próstata, porém nem todos têm acesso a isso. Marcadores também de sangue, de urina. Vamos lembrar que a cada 10 casos de câncer de próstata, provavelmente 1/3 é uma doença indolente, ou seja, talvez não precise de tratamento imediato, seja só seguir com segurança e talvez nem precise de tratamento até o paciente morrer de qualquer outra causa, um AVC, uma pneumonia, um infarto, qualquer outra coisa. Esses outros testes que estão sendo estudados, tanto de sangue e de urina, que não são usuais na prática clínica, têm a finalidade de tentar substituir o toque retal e o PSA, não só em diagnosticar com mais acurácia o câncer de próstata, mas para diagnosticar aqueles casos que precisam realmente de uma intervenção, seja cirurgia ou seja radioterapia, poupando aqueles casos que eventualmente não representariam nenhuma ameaça para aquele homem. Mas nós não sabemos ainda quanto esses testes são validados e úteis para o dia a dia, ainda estão aí em estudo. O câncer de próstata está totalmente ligado ao envelhecimento? Sim, gente, ele está assim, né? Estudos de biópsias, de autópsias, vamos colocar em homens jovens que morrem de outras causas, a gente pode até ter de 20 a 30% de câncer de próstata localizado, que talvez não fosse se desenvolver ou talvez demorasse muito outros anos. Ao passo que a gente fizer autópsia em homens de 80, 90 anos, quase todos têm a doença. Então, claramente existe um aumento da incidência de câncer na medida em que a idade vai aumentando. Existe uma correlação. Isso não significa que quem abaixo de 50 anos não possa ter e que todos que têm 80, 90 anos vão ter, mas a frequência aumenta sim à medida em que a idade aumenta. Vamos falar então sobre tratamento. Todo mundo é tratado? Todo mundo precisa ser tratado? A gente já falou que alguns casos não necessitam de tratamento. Então vamos lá. Eu diria que essa doença é uma das doenças
que é mais estudada, mas porque é uma doença que, de todos os tumores que existem, é uma doença que ela é um quebra-cabeça, ela é mais diferente de homem para homem, de paciente para paciente. Existem tumores, por exemplo, que são muito parecidos em seu tratamento. O câncer de pâncreas, de pulmão, independente se é homem ou mulher, qual é a raça, qual é o país, o comportamento da doença é muito parecido. O câncer de próstata é como se fosse um quebra-cabeça de doenças distintas que ganham o mesmo carimbo de câncer de próstata. Nesse quebra-cabeça, se a gente fosse traçar uma linha, uma régua que vai de 0 até o 100, nós temos mais ou menos os 30 primeiros centímetros dessa régua que vai de 0 a 100, vamos lá, os 30% iniciais que provavelmente não vão precisar de nenhum tratamento específico imediato, onde a conduta possível é só monitorização através de exames de sangue, avaliação física e rebiópsias no futuro. A gente tem um outro espectro que são aqueles pacientes, né, mais uns 30, 40% que vão precisar de tratamento imediato, seja cirúrgico ou radioterápico. E nós vamos ter um outro espectro de mais 30% que vão ter uma doença localmente avançada ou já espalhada pelo corpo com metástase. Aí não precisa de um tratamento, precisa de combinados de tratamentos e mesmo assim o resultado é um resultado potencialmente ruim. Então tem pacientes que a doença vai ficar dormindo, adormecida por 1, 2, 3 décadas e tem pacientes no outro espectro da régua, né? Que vai estar lá no centímetro 99, do 0 a 100, lá no 98, 99, que podem morrer em 1 ano de diagnóstico. Então, a função do médico urologista, oncologista, que trata essa doença com grande frequência, é sempre tentar entender qual é a doença daquele paciente, que a gente consiga analisar todas as características para poder então, como um alfaiate que faz a roupa certa, que desenha um terno na medida para aquele paciente, faça um tratamento específico para aquele paciente, para que ele não trate algo a mais do que deveria ser tratado, não cause um dano por um tratamento excessivo, mas também não deixe de tratar pacientes potencialmente tratáveis. Então, o tratamento envolve o entendimento da doença, o entendimento do paciente, das suas preferências, para a gente então poder particularizar caso a caso. Existe um medo muito recorrente em relação ao tratamento, é que invariavelmente ele vai causar impotência sexual ou incontinência urinária. Vamos lá, isso procede, isso acontece sempre. A incontinência urinária é um pouco mais frequente com a cirurgia do que com a radioterapia, mas com o desenvolvimento das técnicas cirúrgicas, da expertise do cirurgião e do oncologista, então quanto maior o número de casos tratados, melhor os resultados, maior a experiência. Então a dica é essa: procure qualquer doença oncológica, procure em grandes centros, procure em nomes com experiência, porque isso conta demais em cura e em menos complicação. Em boas mãos, as doenças localizadas, a chance de incontinência é menor do que 10%, incontinência grave que não reverte com o tempo. A impotência, a chance é maior, pode variar de 20% até 60%. Por que varia tanto, gente? Porque, primeiro, vários homens já não chegam potentes, é uma doença que é frequente com a idade, então nem todo mundo com 60, 70 anos está potente. O número 2 é que tem outras doenças que podem gerar impotência, hipertensão, diabetes, doenças vasculares. E o número 3, a potência depende em grande parte não só da idade e outras doenças, mas do tamanho do tumor. Se esse tumor já, por exemplo, deixou a região só da próstata e está infiltrando próximo da vascularização e dos nervos que passam ao redor da próstata, que são necessários para a ereção. Então, muitas vezes os médicos têm que operar uma doença ou irradiar essa doença e vai acabar atingindo esses nervos, esses vasos, para não deixar tumor para trás, né? E aí também tem esse outro fator de risco. Por isso que o valor da impotência, a frequência da impotência de 20% a 60% é muito variável. Tem outras características não só da doença, mas do paciente, que são muito diferentes caso a caso. Então a impotência, ela é claramente mais comum do que a incontinência urinária, mas é importante que as duas complicações não são erros médicos, né? São complicações do procedimento, podem ter uma relação
tão importante com vários fatores, como a gente colocou, mas também tem tratamento. Hoje em dia a gente tem tratamento efetivo para incontinência urinária, que é a perda voluntária de urina, e para impotência, que é a dificuldade em ter ereção e manter a ereção. Vamos lá, todos os casos de câncer de próstata, com exceção aqueles que precisam de monitoramento, precisam de cirurgia? Não, gente, é como a gente já falou anteriormente, né? Existe um estudo muito interessante publicado no Journal of Clinical Oncology com 1.298 pacientes seguidos por 15 anos. Protocolos de observação vigilante, ou seja, monitorados com exames regulares, ou seja, não é volta quando quiser. Tem as datas dos exames e das consultas médicas. Nesse estudo, o que a gente observou é que só 0,1% teve metástase, ou seja, doença espalhada, 1 em 1000, tá? É muito pouco. E 57% dos pacientes precisaram de tratamento em algum momento ao longo desses 15 anos, ou seja, 43% desses pacientes ficaram sem tratamento e seguros. Tá? Daqueles 57% que foram tratados, esse atraso no tratamento não inferiu praticamente nenhum malefício, tá? Porque o paciente, só 1 em 1000 teve metástase nesse período todo. Então, o que a gente quer dizer é que pacientes selecionados para monitorização vigilante, talvez eles nem precisem ser tratados, e se precisarem ser tratados baseados em critérios de mudança na rebiópsia ou do PSA ou do toque, o atraso do tratamento quase sempre não infere menos chances de cura do que se ele tivesse sido tratado muitos anos antes. E lembrando que esse muitos anos antes foram ganhos mantendo potência e continência, isso é muito interessante. Mas outra vez, vamos colocar, só especialistas conseguem definir quem são os candidatos candidato à observação. Outros casos, essa estratégia é perigosa e aí o tratamento precisa ser imediato. Vamos fazer uma outra pergunta. Existem outros tipos de comportamentos que predispõem ao câncer de próstata. Vamos lá, os casos de família são aqueles que nós não conseguimos controlar, mas a obesidade, dieta rica em carne vermelha, gordura animal e excesso de açúcar, sedentarismo, ou seja, não fazer exercício físico, são riscos para câncer de próstata. Raça e história familiar são imutáveis, mas estilo de vida, quer dizer, pessoas que são obesas, se alimentam mal e são sedentárias têm um risco grande de ter a doença. E pior, pacientes obesos têm mais chance de ter câncer de próstata agressivo comparados ao não obeso. Então não só aumenta a incidência da doença, mas aumenta a chance de ter um câncer de próstata mais agressivo do que menos agressivo. E para quem já teve o câncer de próstata, já tratou, existe alguma coisa que dá para a gente fazer para esse paciente para evitar que esse câncer volte? Temos alguma resposta da ciência? Não é tão bem definido, mas existem algumas sugestões de que o estilo de vida pós-tratamento também tem uma influência prognóstica em evitar uma recorrência, ou seja, voltar à doença. Então, tem estudos que sugerem que obesos têm uma chance bem maior de recidiva, ou seja, da volta da doença. Com a dieta, alguns dados preliminares, incorporação do exercício físico, assim como o câncer de mama, que são muito similares, né? Eles são dependentes de hormônios. Então, existe hoje uma área chamada survivorship, que é uma área que procura orientar os pacientes com medidas de estilo de vida pós-tratamento que podem influenciar em mais chances de cura. Ou seja, pacientes tratados do mesmo jeitinho pelos mesmos médicos vão ter chances de cura diferentes baseados em mudanças de estilo de vida pós-tratamento. Então, emagrecer, fazer exercício físico e sempre controlar fazendo PSA e toque retal. Uma coisa não substitui a outra, tá? Fica aí, eu sei que foi um vídeo longo, mas é muito importante vocês saberem tudo sobre esse câncer que mata demais. Um beijo e até o próximo vídeo.